Há uma lente escondida no centro da sua cabeça. Uma lente que não enxerga com os olhos, mas com a alma. Uma lente que não reflete o que está lá fora. Ela apenas projeta o que você sustenta por dentro. A maioria das pessoas busca a ativação da glândula pineal como se ela fosse um botão mágico. Um botão que, ao ser pressionado, abriria portas para dimensões ocultas, revelações místicas e estados elevados de consciência. Mas o que quase ninguém percebe é que a pineal não responde a impulsos externos. Ela é, antes de tudo, um espelho da mente, do coração e da vibração que você cultiva em silêncio. Neville Goddard dizia que o mundo externo é o reflexo da imaginação mantida com fé interior. Isso significa que tudo o que você vê, sente e vive está sendo filtrado por aquilo que você acredita ser verdade, mesmo sem perceber. A pineal é a ponte entre o invisível que você sustenta e o visível que se manifesta. Ela não cria a realidade sozinha, ela apenas sintoniza com a frequência emocional do seu estado interior e traduz isso em percepção, em símbolo, em intuição, em lucidez. Greg Braden explica que quando o coração e o cérebro entram em coerência, eles criam um campo magnético poderoso, um campo que literalmente informa o tecido da realidade. É como se o universo escutasse mais o que você sente do que aquilo que você diz. E a glândula pineal, nesse processo, atua como uma antena sensível. Ela capta o campo que você mesmo está emitindo e amplia. Ela transmite e recebe, mas só se o sinal for claro, só se houver verdade, só se houver silêncio. Por isso, o verdadeiro bloqueio da pineal não está na falta de conhecimento técnico, nem na ausência de meditação, respiração ou postura correta. O bloqueio está no ruído, no excesso de pensamento, no acúmulo de tensões emocionais não resolvidas, no medo inconsciente, nas crenças que você herdou, mas nunca questionou. Está na fuga do agora, na tentativa de escapar da dor interna através de uma espiritualidade acelerada, uma pressa de se iluminar que, na verdade, só aprofunda a desconexão. A ativação da pineal não acontece como um superpoder que você desenvolve do dia para a noite. Ela é um florescimento. E florescer exige raiz, exige solo fértil, exige luz e verdade. Ela não se abre por força, ela se abre por coerência. A pineal não responde à técnica pela técnica, ela responde à presença, à intenção sentida, à emoção vivida. É como uma flor sensível à vibração do ambiente interior. Quando há verdade, ela se expande. Quando há ruído, ela se fecha. Neste vídeo, vamos falar sobre um método simples, direto e profundamente eficaz para ativar sua glândula pineal em apenas 5 minutos. Não porque o tempo seja mágico, mas porque, quando você entra em coerência, o tempo deixa de ser um obstáculo. O que vamos compartilhar aqui não exige anos de prática, mas exige coragem de sentir. Exige compromisso com a verdade. Exige uma escolha, parar de fugir e começar a sintonizar. Porque a pineal não se abre com esforço. Ela floresce quando o ambiente interior está pronto. E esse preparo começa agora, na sua escuta, no seu silêncio e na sua disposição de ver com o coração. A pressa espiritual é uma das maiores armadilhas do caminho interno. Ela se disfarça de busca, mas carrega fuga. Fuga de si, da dor, do silêncio. Muitas vezes, quando alguém diz que quer ativar a pineal, o que essa pessoa realmente quer é escapar da confusão interior. Ela quer um atalho, um alívio, um sentido rápido para um mundo interno que parece caótico. Mas a pineal não se abre com velocidade. Ela não é sensível à urgência. Ela é sensível à coerência. Estresse constante, ansiedade acumulada, excesso de estímulos digitais,
dopamina em excesso. Tudo isso satura os circuitos do corpo e da mente. E essa saturação não é visível, mas é sentida. É como uma névoa densa entre você e sua percepção mais sutil. Essa névoa se acumula em forma de tensões musculares, de fadiga emocional, de insônia, de uma mente inquieta que não consegue parar. E esse acúmulo é o que chamamos, simbolicamente, de calcificação da pineal. Não é apenas sobre flúor ou alimentação. É sobre o estado interno que se tornou duro, reativo, desconectado. A pineal não se calcifica só com substâncias. Ela se endurece com o medo, com o controle, com a necessidade de entender tudo com a mente e evitar tudo com o corpo. E essa pressa de se iluminar logo, essa cobrança espiritual mascarada de evolução, pode ser o maior bloqueio à sua percepção expandida. É preciso desacelerar. É preciso abandonar a ideia de que a iluminação é um lugar a ser alcançado. Porque a pineal não se ativa em linha reta, ela se ativa em espiral, na profundidade, no retorno à simplicidade, no descanso da alma que para de correr atrás de algo e começa a sentir o que já está aqui. Você pode respirar profundamente, sentar em posição de lótus, visualizar luzes violetas por horas, mas se o seu corpo estiver em estado de tensão, se o seu coração estiver apertado, se suas emoções estiverem reprimidas, nada acontece, porque a pineal não responde à performance, ela responde à verdade, e verdade emocional não se finge, não se força, ela é sentida, ou não é. Muitos acham que a ativação da pineal é uma técnica cerebral, mas a pineal é neurosensorial. Ela está conectada à química do seu corpo, à vibração do seu campo, à qualidade do que você sente quando ninguém está olhando. Ela não se ativa com perfeição de técnica, mas com autenticidade emocional. Quando há coerência entre o que você pensa, sente e faz, o campo muda, a vibração muda. O corpo responde. Joe Dispenza explica que a chave da transmutação neuroquímica é o sentimento elevado, sustentado por uma intenção clara. É isso que ativa serotonina, melatonina, DMT endógeno. É isso que abre as portas químicas para a percepção expandida. Mas sem verdade, não há substância. Sem emoção genuína, não há acesso. O corpo sabe quando você está fingindo paz. A pineal também? Portanto, antes de buscar uma técnica perfeita, pergunte: o que eu estou evitando sentir? Porque às vezes ativar a pineal não é sobre abrir o terceiro olho. É sobre abrir o coração que foi fechado há muito tempo. E quando o coração abre, o resto segue. Existe uma diferença entre imaginar e viver a imaginação, entre pensar em algo e se tornar aquilo que você pensa. Neville Goddard falava sobre isso com precisão. Sinta como se já fosse real. Ele não dizia para desejar o futuro, ele dizia para viver o futuro no agora, como se fosse memória, como se fosse pele, como se já estivesse acontecendo dentro de você. A pineal capta essa vibração. Ela responde à emoção incorporada, à imagem sustentada com envolvimento total. Quando você imagina algo com profundidade emocional verdadeira, quando você vê por dentro e sente por dentro, a pineal traduz isso em percepção sutil. Ela começa a filtrar a realidade com novas lentes. Você para de ver só o óbvio e começa a perceber o simbólico, o campo, o invisível. Essa é a chave da ativação, a imaginação encarnada. A imagem interna que não é mais só visual, mas sensorial. O corpo acredita, o campo responde, a pineal se acende. Não como uma lâmpada, mas como uma lente mais limpa, mais refinada, mais alinhada. E de repente, aquilo que você via como matéria densa começa a ganhar leveza. As coincidências aumentam, as intuições se tornam mais claras e o mundo deixa de ser cenário para se tornar espelho, porque tudo o que você vê do lado de fora está de fato vibrando do lado de dentro. Agora que você compreende a base,
A técnica pode acontecer, e ela é simples, mas não confunda simplicidade com superficialidade. Se for feita com presença, com verdade emocional, ela é profundamente transformadora. Prepare-se para sentir, não apenas para executar. Passo 1. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos, traga sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Fique aí por 60 segundos, sem expectativa, sem tentar ver nada. Apenas esteja. Passo 2. Conecte-se com uma memória real de amor profundo ou gratidão intensa. Pode ser algo pequeno, um abraço, um olhar, uma música. O que importa é o sentimento. Deixe esse sentimento crescer dentro do peito. Respire devagar. Deixe o coração aquecer. Passo 3. Visualize do centro da cabeça uma luz suave pulsando, como um farol interior. Essa luz se expande para frente, atravessa o ponto entre as sobrancelhas. Imagine essa luz tocando o mundo com sua verdade emocional. Passo 4. Agora encarne essa luz. Não apenas visualize, sinta que ela é você, que ela pulsa com sua identidade mais verdadeira. Não observe. Seja. Sustente essa prática por 5 minutos. Deixe o tempo desaparecer, não tente controlar. Apenas sinta, apenas vibre. Essa prática alinha cérebro, coração e campo, e nesse alinhamento, a pineal começa a emitir e receber com mais clareza. Começa a funcionar como ela foi feita para funcionar, como uma antena viva da sua consciência encarnada. Bruce Lipton diz que o ambiente molda a biologia, e essa é a verdade mais profunda sobre a pineal. Ela floresce quando o solo interno é fértil. Quando você limpa o campo, suaviza os pensamentos, permite que o corpo sinta, honra suas emoções, a pineal responde, não com visões mágicas, mas com percepção refinada, com sensibilidade, com verdade. Gregg Braden reafirma que o estado de coerência entre coração e mente é o código de acesso ao campo inteligente do universo, e a pineal é a chave. Mas uma chave só funciona se você estiver disposto a abrir. E abrir é diferente de forçar. Abrir é permitir, é confiar. É estar presente com o invisível, como se ele já fosse parte de você. A pineal é o olho do espírito, mas não se abre para quem corre atrás de luz. Ela se abre para quem para e escuta o silêncio, para quem sente em vez de apenas querer sentir, para quem vive como se o invisível já estivesse aqui, porque está. Ativar sua pineal em 5 minutos não é mágica, é sintonia. E toda sintonia depende da sua frequência, da sua emoção, da sua verdade. Quanto mais você vive de dentro para fora, mais ela se acende. Quanto mais você vive com coerência, mais ela floresce.